Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Você que está ao vivo comigo, beijo no seu coração, gratidão sempre. Pois bem, eu vou falar mais um pouco aqui sobre toda a dinâmica do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Por que eu resolvi falar um pouco mais? Porque o vídeo de ontem, que eu expliquei muitas coisas, deixaram os bolsonaristas enfurecidos. Sendo assim, nós vamos falar novamente sobre esse assunto. E hoje eu vou explicar várias coincidências que ligam a família Bolsonaro como mandante do assassinato de Marielle e de Anderson Gomes. E eu conto ou você conta? Eu conto. Aqui está. Rony Lesse, o executor, o assassino, quem atirou em Marielle Franco e Anderson Gomes. Esse aqui é o Elcion Queiroz, que dirigiu e deu todo o suporte para aqui Rony Lesse assassinar Marielle e seu motorista. E esse aqui, que foi preso ontem, é o Maxwell. Maxwell foi quem organizou, fez toda a logística para que houvesse o assassinato. Agora só falta aqui, ó, o mandante. Quem pagou para matar e executar Marielle e o seu motorista? É isso agora que a justiça e que a polícia está atrás. E as coincidências envolvendo a família Bolsonaro são muitas. Muitas as coincidências. Que coincidências são essas, Andréia? Primeiro, foram várias as ligações na época do assassinato de Marielle entre a casa do assassino, Rony Lesse, e a casa de Bolsonaro. Foram várias, dezenas de ligações entre a casa de Bolsonaro e Rony Lesse. Para justificar e dizer que não foi a conversa ali do telefonema entre Bolsonaro e Rony Lesse, eles criaram um álibi e disseram que essas ligações se deram em decorrência do namoro entre a filha de Rony Lesse com o filho de Bolsonaro, Renan Bolsonaro, que eles estavam namorando e que por isso tiveram tantas ligações. Só que tem um porém. O filho aqui de Bolsonaro declarou que não se lembrava de ter essa namorada. E ela, à época, filha de Rony Lesse, morava, eu falo Lesse, gente, mas é Lessa, tá? É porque é hábito. Lessa, a filha de Lessa morava fora do país. Então, se tinha que haver ligação, né, telefônica, tinha que ser do estrangeiro para o Brasil, não é? E vice-versa. E não entre as casas do assassino de Marielle e de Bolsonaro. Foram dezenas de ligações entre as casas no período do assassinato ali de Marielle e seu motorista. Coincidência? Você vai dizer se é coincidência ou não. Essa é apenas a primeira coincidência. Segunda coincidência. Vizinhos. Eles eram vizinhos, olha aqui, ó. A casa de Rony Lesse aqui e a casa de Bolsonaro aqui. O matador de Marielle era vizinho aqui de Bolsonaro. Moravam os dois no mesmo condomínio, o condomínio Vivendas da Barra. Eram vizinhos. E se tinha tanta ligação telefônica, isso significa dizer que havia uma ligação entre as famílias, entre a família de Rony Lesse, o assassino de Marielle, e a família de Bolsonaro. Eu, por exemplo, eu não fico ligando para ninguém se eu não tiver conhecimento e se eu não tiver uma amizade e uma convivência com as pessoas. Senão eu não fico ligando para a casa de ninguém, ou você fica. Então essa aqui é outra coincidência. Inclusive Carlos Bolsonaro também morava nesse condomínio, era vizinho também. Carlos Bolsonaro, o filho de Bolsonaro, que trabalhava também na Câmara Municipal enquanto vereador, e é vereador até hoje, e ele e Marielle tinham ferrenhas brigas. Mais uma coincidência. Será que é só coincidência? Você que vai dizer. No dia da morte de Marielle, esse aqui, ó, o delator
Elcio Queiroz foi até o condomínio de Bolsonaro, que também é o condomínio do assassino de Marielle. Lá na portaria, segundo o porteiro aqui da portaria do condomínio, ficou registrado no todo o controle de visita que Elcio de Queiroz, ajudante da morte de Marielle, foi visitar Bolsonaro, porque segundo o porteiro aqui, foi isso que Elcio de Queiroz disse, que ia visitar Bolsonaro. E ele entrou, inclusive, com o carro que foi usado para matar Marielle. Agora, segundo os relatos de Bolsonaro e tal, Elcio de Queiroz não foi na casa de Bolsonaro. Foi, na verdade, na casa do assassino Rony Lesse. Inclusive, o porteiro, que era uma testemunha, foi descartada e não é testemunha do caso. Tudo isso aqui é coincidência? Mas tem mais. Olha aqui. Esse aqui é o delegado da Polícia Federal, Leandro Almada. Era o chefe de investigação do caso Marielle. Ele foi retirado do cargo e da ação da Marielle. Ele foi nomeado diretor no Ministério da Justiça pelo então ministro da Justiça de Bolsonaro, o terrivelmente evangélico André Mendonça. André Mendonça tirou ele da investigação aqui do caso Marielle à época para nomeá-lo no diretor do Ministério da Justiça. E essa situação aqui atrapalhou todo o andamento das investigações do caso Marielle. Concomitantemente a tudo isso, o ministro aqui é nomeado e recebe um presente, não é? E vira hoje é o ministro de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Mas essa mudança e essa ingerência do Ministério da Justiça em toda essa situação do caso Marielle teve repercussões. Teve, André? Teve. Aqui, ó, no Ministério Público do Rio de Janeiro. A promotora de justiça Letícia Petris e Simone Sibilho deixaram o caso da investigação de Marielle. Por quê, Andréia? Por interferências externas. Por essas interferências que ocorreram, tirando delegados, mudando delegados, tirando policiais, descartando testemunhas, uma série de interferências que elas falaram de interferências externas. Elas, então, promotora de justiça do Rio de Janeiro, deixaram o caso. Elas falaram que daquela forma não tinha como trabalhar e que assim elas não fariam parte. E isso tudo aqui, ó, veio com mais uma situação. Rony Lesse estava sendo um dos suspeitos. Ele disse que quem matou Marielle foi esse aqui. Você lembra desse aqui? Adriano de Nóbrega. Rony Lesse tinha dito que ele estava no carro e que quem atirou foi ele. Adriano de Nóbrega. E quem é Adriano de Nóbrega? Adriano de Nóbrega era o miliciano mais próximo da família Bolsonaro que tinha. Era, André? Era. Bolsonaro foi 2 vezes visitar Adriano de Nóbrega na cadeia. Bolsonaro fez um discurso na Câmara de Deputados Federais, enquanto deputado federal, defendendo um miliciano aqui que foi preso por homicídio, envolvimento em jogos, em jogo do bicho, era matador de aluguel, foi expulso da polícia e foi homenageado várias vezes por Flávio Bolsonaro. E Flávio Bolsonaro colocou a esposa de Adriano de Nóbrega e sua mãe como assessores no seu gabinete enquanto deputado. Aqui está a esposa, que hoje é ex-esposa. Mas essa aqui era assessora de Flávio Bolsonaro, bem como a mãe de Adriano de Nóbrega, o matador, também eram assessores ali no gabinete de Flávio Bolsonaro. E em toda essa dinâmica, essa ligação com Adriano aqui, tem mais um agravante, a questão das rachadinhas. Ela também
era suspeita, juntamente com a